Pessoal, então, bom dia. Vamos dar continuidade, tá, à nossa aula. Nós vamos falar estamos na seção 2, a unidade 2 e a seção 2.3, tá? Dentro dessa seção 2, nós temos, da unidade 2, nós temos a seção 2.3, que é sistema imune, que é o escudo do nosso corpo. Por que a gente está do nosso corpo? Porque é essa a função dele no nosso organismo, ele tem uma função de defesa, de nos defender. Porque a todo momento, vírus, bactérias querem adentrar os nossos organismos. E nós temos um sistema, tá, que nos defende dessa invasão, tá? Então, o sistema imune, ele possui células que são distribuídas por todo o corpo humano, tá? Essas células, elas estão em órgãos que a gente chama de órgãos linfóides. Que órgãos são esses? É a medula óssea, o timo, linfonodos, baço, tá? E também se encontram em tecidos como conjuntivo, epitelial, tecido sanguíneo e o linfático. Então, no nosso organismo inteiro, nós temos células que são responsáveis em fazer essa defesa dele, tá? Justamente impedir que vírus e bactérias adentrem esse organismo. Em algumas regiões específicas, organizam-se na forma de estruturas pequenas, que são denominadas de nódulos ou tecidos linfóides. E esses tecidos, eles estão associados a algumas mucosas. Que mucosas são essas? Nós temos as tonsilas faríngeas, que é as adenoides, temos as tonsilas palatinas, que são as amígdalas, e temos a placa de Peer, que são vários linfonodos na mucosa do último segmento do intestino delgado, mais propriamente no íleo. E essa placa tem a função também de nos defender, tá bem? Algumas crianças, elas perdem as tonsilas faríngeas, né, que são as adenoides, e as tonsilas palatinas. Por que razão? Na infância, é muito comum, tá? A criança, como ela está em processo de desenvolvimento desse sistema imunológico, então é muito comum na criança ela ter crises recorrentes de resfriados, tá? De gripes. E isso vai infestando as tonsilas faríngeas e palatinas. É muito importante que, se ela tiver crise recorrente de resfriados, ela seja submetida a um acompanhamento pediátrico. Porque, caso contrário, essas tonsilas, elas vão se aumentando, quando elas estão inflamadas, elas aumentam de tamanho, e elas vão perdendo essa defesa que elas têm, tá? A tonsila faríngea e a tonsila palatina, elas têm a função de defender o nosso organismo, mas quando elas se permitem ser infestadas ou infectadas, elas perdem a função de defesa. É por isso que algumas crianças, quando estão com essas tonsilas crescidas, demasiadas, elas são submetidas a uma cirurgia chamada de adenoamidalectomia, que é a retirada da tonsila faríngea e palatina. Por quê? Porque ela não está fazendo o seu papel de defesa, ela está se permitindo ser infeccionada. Então, se permitindo ser infeccionada, ela acaba infestando o nosso organismo, tá bem? Então, consequentemente, isso traz vários problemas ao organismo, principalmente das crianças, porque a criança vai ter febre alta, a criança, ela vai ter mal-estar, ela vai ter que fazer uso de antibiótico, tá? Então, isso não é bom para esse organismo. Então, se ela não está desenvolvendo o papel que deveria fazer, o melhor é retirar, tá? Uma vez retirada, você tira essa vulnerabilidade de infestação através das tonsilas palatinas e faríngeas, tá bem? Vocês estão vendo o slide direitinho, pessoal? Saiu agora, mas eu estava vendo. Sim, estamos vendo. Só um pouquinho. Não estou vendo, não.
Eu tô vendo, o meu também tá aparecendo. Não. Voltou agora o slide? Voltou. Ótimo, Sim. vamos continuar, tá? Então, o organismo, ele é invadido por antígenos na tentativa de destruir, tá? Esses agentes. Agentes que são o quê? Que são defesas do nosso organismo. As células de defesa, elas são produzidas nos órgãos e tecidos linfóides, e essas células, elas são denominadas de linfócitos. Então, toda vez que você ouvir falar do linfócito, você já sabe, são células de defesa do nosso organismo. Esses órgãos, eles são responsáveis por originar uma resposta imunológica, tá? Quando os órgãos linfóides são classificados em primários e secundários, sendo que essa classificação, ela vai de acordo com a origem e a maturação dessas células, tá bem? Por exemplo, os órgãos primários, eles estão onde? Na medula óssea e no timo, que são locais onde os linfócitos, eles iniciam a expressão dos receptores de antígenos. Então, nós temos no órgão primário, o que é primário? Que vem primeiro, tá? Nesses órgãos, a gente tem ali quem? Os linfócitos, e eles vão dar início, vão iniciar, tá? Essa expressão, os receptores antígenos, ou seja, eles vão tentar combater já de antemão esses antígenos. Quando nós chamamos de secundários, tá? São quem? O baço, o próprio tecido linfóide associado às mucosas. Nesses, os linfócitos, eles são expandidos e produzem células de memórias e efetoras. Eu mostrei para vocês um vídeo que era as nossas defesas. Então, quando o nosso organismo ele é infestado por um vírus, por uma bactéria, automaticamente ali o nosso organismo ele se encarrega de criar uma memória daquele vírus, daquela bactéria. E quando ele for novamente infestado, nós já temos anticorpos para combater aquele vírus e aquela bactéria, tá? Quando é que isso não dá certo, esse combate? Quando nós estamos com a imunidade muito baixa, aí o nosso organismo não consegue reagir. E de que forma que a gente pode manter essa imunidade elevada para que o nosso organismo sempre consiga reagir a vírus e a bactérias, enfim, é o que pode nos atacar durante os nossos dias. Nós temos que nos hidratar bem, equilibrar a nossa alimentação, ter uma boa alimentação, fazer atividade física, tá? E dormir bem. Então, isso é um conjunto, tá? Que vai favorecer uma boa imunidade ao nosso organismo. Por que a gente precisa se hidratar bem? Porque o consumo de líquidos do seu organismo, ele vai hidratar todo o teu sistema. E a gente sabe que 90% do nosso sangue é água, tá? Então, tá aí a necessidade de você ter uma boa hidratação. Uma alimentação equilibrada, tá? Você tem que comer frutas, verduras, proteínas, tá? Para que o seu organismo possa funcionar bem. Diminuir a demanda de gorduras, tá bem? Para evitar aí outros problemas. E também você precisa descansar esse organismo, dormir bem. Porque quando você descansa, você diminui o seu nível de estresse. Qual é a vantagem da atividade física? É porque deixa o teu organismo em homeostase. Ela vai somar com a boa hidratação, com a alimentação e vai equilibrar esse organismo. O organismo equilibrado, nós chamamos dizemos que esse organismo ele está em homeostase, está equilibrado. Porque caso contrário, ele perde a sua homeostase e é um desequilíbrio que é gerado, tá bem? A medula óssea, ela está localizada no interior de alguns ossos, sendo o local de produção dos linfócitos B. Mas linfócitos B, o que são linfócitos B? São células que são criadas justamente para nos defender. Nós vamos já saber qual é a diferença um pouquinho mais adiante entre B e entre T. Além dos linfócitos, após o desenvolvimento embrionário, tá? Todas as células do tecido sanguíneo, elas também são produzidas a partir da medula óssea. Então, essa defesa do nosso organismo, ela ainda começa a se desenvolver quando nós estamos na fase embrionária, tá? Quando você está sendo formado enquanto embrião. Ali, o
o organismo já começa a criar as defesas, que nós até chamamos de defesas inatas, aquelas que você já nasce com elas, e as defesas adquiridas, que você vai adquirindo ao longo da sua vida, de acordo com o desenvolvimento imunológico do seu organismo. Então, essas células, elas são derivadas de onde? Tá? Das células troncos, tá bem? É por isso que existe muitas pesquisas com relação às células troncos, porque as células troncos são células primárias que são capazes de realmente mudar o nosso organismo, tá? E essas células troncos nós chamamos de hematopoéticas, tá bem? A primeira célula são capazes de reverter doenças, são capazes de fortalecer o nosso organismo. As quais elas são o quê? Pluripotentes. Então, pluri quer dizer o quê? Vários, e potentes que ela entra em ação. E dão origem a tipos celulares, tá? Então, as células troncos, elas são pluripotentes e elas dão origem a outras células, como quem? A megacariócita, a eritroide, a granulócita e a monócita, tá? E também a linfócita, sendo essas últimas a responsável pela formação dos linfócitos B e das células natural killer, tá? O que são células natural killer? São as células que o nosso organismo produz, tá? Ele é naturalmente produzido pelo nosso organismo e tem a função de nos defender. Células natural killer, elas sofrem a maturação onde? Na própria medula óssea, onde elas são produzidas. Enquanto os linfócitos, eles vão sair dessa medula óssea, vão migrar, ainda imaturos, para onde? Para o timo, tá? Onde eles vão sofrer a maturação e se transformam em linfócitos T. Ah, professor, então a gente tem dois tipos de linfócitos, B e T? Sim. E nós vamos já entender a diferença entre eles. Devido à presença de quem? De plasmócitos, a medula óssea, ela também produz anticorpos. Então, como vocês podem perceber, o nosso organismo, ele é dotado de produção das nossas defesas. Quando nós adoecemos, quando nós pegamos um vírus, quando nós pegamos uma infecção, pessoal, é porque realmente nós vulnerabilizamos o nosso organismo. Mas ele tem uma defesa muito própria, tá? E ele luta contra esses vírus e as bactérias todos os dias. A todo momento existe uma luta interna do nosso organismo. Só que nós também temos que ajudar esse organismo. De que forma? Deixando a nossa imunidade sempre elevada. E os exemplos eu já dei para vocês. Se hidratar, se alimentar, dormir e fazer atividade física. Porque caso contrário, você vulnerabiliza o seu organismo. Então, o que são linfócitos B? São células do sistema imune e são formadas a partir das células mãe, tá? São células que a gente chama de estaminais. Essas células, elas estão localizadas onde? Na medula óssea, tá bem? Essas células, elas têm um importante papel na nossa imunidade humoral. E são essenciais, tá? A componentes do sistema imune adaptativo. A principal função das células B é a produção de quem? Imunoglobulina. O que é imunoglobulina? Anticorpos. Então, não esqueçam que os nossos anticorpos, tá? A função dos linfócitos B é produzir esses anticorpos, tá? E qual é a diferença deles para o T? O que são células T? São células também do sistema imunológico e também um grupo de glóbulos brancos, que a gente chama de quem? Os glóbulos brancos, a gente viu na aula anterior, chamamos de leucócitos, tá? Eles são responsáveis pela defesa do organismo contra qualquer agente desconhecido, vírus, bactérias, qualquer agente. Seu papel principal é como imunidade específica e a imunidade celular, tá? Induzindo a apoptose. O que é apoptose? É a autodestruição da própria célula, tá? De células invadidas por vírus, bactérias e intracelulares, danificadas ou cancerígenas.
Então, a diferença do linfócito T, pessoal, a principal diferença que existe é essa aqui, ó. Que o papel principal é como imunidade específica. E imunidade de quem? Da célula. Induzindo essa célula ao quê? A que ela venha morrer naturalmente, tá? Para que se dê origem a uma célula nova. Porque quando essa célula não passa pela sua autodestruição, auto quer dizer o quê? Dentro, se autodestruir, ela morre, é o processo natural de morte dela, e dá origem a uma nova célula, que é a renovação do ciclo celular. Quando isso não acontece, é onde a célula é danificada e ela pode ser induzida a se multiplicar e ali gerar tumores, tá bem? Então, o linfócito B, qual é a principal função dele? É a produção de quem? Imunoglobulina, anticorpos. E já o T, qual é a função principal dele? Ele tem a função principal de induzir a apoptose, a autodestruição, tá? Quando chega o momento dessa célula morrer, ele induz essa autodestruição. Uma vez induzido, ele está livre do organismo de tumores. Porque, caso contrário, quando a célula não é autodestruída, não passa pela apoptose, ela tem duas vias. Ou ela induz a necrose, tá? A necrose, ou ali vai ser gerado tumor, um câncer, um tumor maligno. E também se diferenciam de acordo com a sua função, tá bem? Auxiliares, natural killer, isso aqui são os T's, tá? Linfócitos T. São células que são auxiliares, natural killer. As células de memória, quando o nosso organismo ele é atacado, tá? Por vírus e bactérias, ele cria uma memória, reconhece. Então, quando aquele vírus tenta atacar novamente, tá? Já existe uma memória, um reconhecimento. Então, aí a gente não manifesta sintomas daquela doença, porque você já criou anticorpos para ela. As células de memória e também reguladoras ou gama-delta. As reguladoras, elas também são chamadas de gama-deltas, tá? Tudo isso aqui é linfócito T. Elas amadurecem onde? No timo, tá? E por isso se chamam de linfócito T, porque o amadurecimento ocorre onde? No timo. E o linfócito B, tá? A sua criação sai de onde? Lá da medula óssea. Então, o linfócito T, ele já sai do timo, tá bem? O timo, ele tem uma função muito importante na infância. Muito importante mesmo. Mas na vida adulta, ele diminui essa função. Nós vamos entender um pouquinho mais adiante. O que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem um corte histológico da medula óssea, tá? Aqui nós temos uma célula-mãe, ó, a medula aqui é o fêmur, tá bem? Uma célula-mãe, que ela vai dar origem, ó, a uma célula mieloide e vai dar origem a uma célula linfóide. Essa célula mieloide, tá? Ela dá origem a quem? As hemácias, as plaquetas e aos neutrófilos. E essa célula linfóide, ela vai originar quem? Os linfócitos, tá bem? Quem é o timo? O linfócito T, ele sai do timo, mas quem é o timo? O timo, ele tem uma maior atividade na fase após o nascimento, na infância, como eu falei anteriormente. Não só na infância, mas até a adolescência. A partir daí, o órgão, ele entra numa fase de regressão ou involução, e ele perde essa função, tá? Conceição, então, na vida adulta, o timo não faz mais essa função? Não faz mais. Há autores que dizem que na vida adulta, o timo, ele tem a seguinte manifestação. Quando nós estamos tristes, né, entristecidos, ele murcha, tá? E quando nós estamos alegres, ele se permanece no seu estado normal, mas ele reage à nossa emoção. Quando nós estamos entristecidos, deprimidos, aí ele vai e se encolhe, tá? Ele reage
a esse momento que nós vivemos de tristeza. Mas quando nós estamos bem, estamos felizes, ele fica normal. O timo, ele é uma glândula e ele é controlado pela glândula mestre, tá bem? Que é a hipófise, tá? Os órgãos linfóides secundários, esses eles desencadeiam uma resposta imune adaptativa. O primário, tá? O primário é a nossa resposta imune inata, tá bem? E o secundário, tá? É adaptativa. Dessa forma, chegam nesses órgãos secundários as células apresentadoras de antígenos, tá? Que vão possibilitar uma interação desse antígeno com as células efetoras, bem? Sendo essas últimas, que são as efetoras, responsáveis por destruir e inativar os antígenos, tá? Iniciando assim uma resposta imune adaptativa. Então, a gente pode perceber, pessoal, que nós temos duas respostas. Uma que é inata do nosso organismo e uma segunda que é adaptativa, que nós adquirimos ao longo da formação desse sistema imunológico nosso, tá? Então, existe uma defesa muito grande no nosso organismo para nos livrar desses antígenos. Mas, infelizmente, quando nós vulnerabilizamos o nosso organismo, nós diminuímos essa defesa, o nosso escudo, ele rebaixa, tá bem? Então, esses órgãos, eles permitem uma resposta adaptativa de uma forma rápida, ou seja, ele entra em ação muito rápido, tá? Por estarem presentes em diversas partes do nosso corpo. Então, todo o nosso corpo tem resposta adaptativa. Então, na hora que o vírus entra, tá? O nosso corpo começa a lutar contra ele. Então, os linfonodos, o que são os linfonodos? Eles são estruturas pequenas que estão espalhados por várias regiões do corpo. E eles acompanham os nossos vasos linfáticos, que transportam a linfa. Mas, Conceição, o que é linfa? Linfa é um líquido claro que é responsável por eliminar, tá? Impurezas produzidas durante o metabolismo celular. Então, ele tem essa função de eliminar as impurezas que o nosso metabolismo celular, ele deixa ao longo do nosso organismo, tá? As regiões com maior número de linfonodos são onde? O pescoço, tá? Essa região do pescoço, o tórax, nas axilas, no abdômen e no mesentério. Pessoal, os linfonodos, eles são muito notados, a gente até falou na aula passada, quando o nosso organismo ele está sendo infestado, ele está sendo atacado, os linfonodos eles ficam doloridos, tá? São aquelas ínguas que aparecem embaixo da axila, às vezes na virilha também aparece, e fica bem dolorido. Aquilo ali, você tem a certeza que quando aquilo aparece em você, é porque o seu organismo está lutando contra antígenos, contra algo que quer infestar o seu organismo. Então, o linfonodo, ele permite se atacar para defender o seu organismo, tá? Eles armazenam linfócitos que combatem micro-organismos, desencadeadores de infecções no nosso organismo. Isso é muito notado quando o nosso organismo está lutando contra uma infecção. Aí, os nossos linfonodos, eles ficam... você percebe que eles ficam bem notórios, bem doloridos. Se você passar a mão, você sente a ondulação, aquele nódulozinho. Então, isso é o quê? Isso é uma reação do nosso organismo a uma infestação que ele está sofrendo. Quando se desenvolve um processo infeccioso em um determinado órgão, os linfonodos que estão próximos daquele órgão, próximos àquela região, eles ficam aumentados, tá? A gente passa a mão e percebe. Você percebe como se fosse uma ondulação, um caroço. E isso só ocorre porque acontece a multiplicação do número de tais células na tentativa de quê? De destruir os agentes infecciosos. Então, como eu já disse antes, a todo momento o nosso organismo ele luta contra vírus e bactérias, tá? Essa questão de nós higienizarmos as nossas mãos, evitar levar a mão para a boca, para o nariz e para o olho, é porque ali estão nossas mucosas. Então, quando a gente está com a mão suja, que leva para essas regiões, você joga vírus e bactérias dentro do seu organismo, tá? Eu entendo que essa fase que nós estamos vivendo, ela vai servir muito para a gente se policiar com relação
a essa higienização das mãos. Isso vai ficar tão marcado nas nossas vidas que daqui para frente nós vamos higienizar com mais frequência as nossas mãos, vamos ter mais cuidados com relação a essa higienização e vamos nos policiar quando nós passamos essa mão no olho, no nariz e também na boca. Que às vezes a gente leva a mão na boca, até involuntariamente, tá? Quem tem quadros de onicofagia, o que é onicofagia? É o hábito de roer unhas. Então é muito sério, porque você rói a unha, embaixo da unha tem sujeira, tem vírus, tem bactéria, e você joga dentro da boca, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado com a onicofagia, indivíduos que têm onicofagia. Mas, professora, por que essas pessoas têm onicofagia? Há artigos que dizem que a onicofagia foi uma forma brusca, tá? Do desmame, associa-se a esse desmame ou alguma situação emocional que a criança tenha vivido na primeira infância. A primeira infância se dá até os 7 anos. Então, se teve um desmame muito precoce, um desmame muito brusco, ou algo emocional nessa primeira infância, isso pode desencadear, né, o hábito da onicofagia. A onicofagia é um hábito e é um hábito vicioso, tá bem? Então, vamos adiante. Assim, os linfonodos se tornam inchados e doloridos. Por quê? Porque eles estão defendendo o nosso organismo. Por exemplo, na infecção de garganta, com formação de quem? Ínguas na região do pescoço. Isso a gente é muito perceptível nas crianças. Quando elas estão num quadro de infecção de garganta, elas estão muito sensíveis, já baixa ali aquele olhinho, fica com o olhar mais baixo, tá? E se você passar a mão, procurar, você encontra linfonodos inchados nessa região de garganta, tá bem? Vamos adiante. Nessa região de pescoço, perdão. O que é mesentério? O mesentério também tem linfonodos, ele tem a função de nos proteger, tem um escudo, faz parte desse escudo, sim. O mesentério, ele é um ligamento, como vocês podem ver aqui a imagem, tá? Ele é um ligamento que dá suporte às nossas alças intestinais, tá? E esse suporte que ele dá é de parte do intestino delgado, tá bem? Construindo quem? A parte do peritônio, tá? Aqui a gente pode ver, ó, as alças, tá bem? Ó, ele é o mesentério. Ele tem a função de nos proteger nessa região intestinal, tá? Vamos adiante. Aí a gente tem aqui uma imagem, pessoal, ampliada de um linfonodo, ó. Esse aqui é o linfonodo que fica nessa região torácica, tá bem? Mas nós temos no tórax, abdômen, pescoço, axila, virilha. É só para vocês verem a imagem. Olha como ele é lindo. Então, o baço. O que é o baço? Ele também é um órgão linfático? Sim, o baço é um órgão linfático. Ele está situado no abdômen, entre o fundo do estômago e o diafragma, do lado direito, tá? Algumas pessoas se acidentam e nesses acidentes elas batem essa região abdominal. E quando bate essa região abdominal, elas podem romper o baço. Elas podem romper o baço. E uma vez esse baço sendo rompido, o paciente tem que ir imediatamente para a cirurgia. Ele não tem sangue fora, aparentemente não tem sangue, mas o baço rompido internamente, ele causa uma hemorragia interna. Então, o paciente precisa ser levado para urgência e emergência, para que ele seja submetido a uma cirurgia, para retirar esse baço, porque o baço, pessoal, ele não é um órgão vital. A gente chama o baço de órgão acessório. Quando você tira o baço, quando você sofreu um acidente, ele se rompeu, e você precisou retirar o baço, tem outros órgãos que farão a função dele, tá? Mas ele é muito importante enquanto ele existir no seu organismo. Ele, além de ser um órgão linfóide, na infância, ele é altamente vascularizado, tá bem? É por isso que quando ele é rompido, ele causa uma hemorragia interna. É responsável pela destruição das hemácias, tá? Que se encontram no fim do ciclo vital, que é o processo denominado de quem? Hemocaterese,
A hemocaterese, tudo que é hemo é sangue, tá? E caterese é de envelhecimento, envelhecidas. Então, o baço, além dele ser um órgão vital, ele também ele destrói essas hemácias que não servem mais ao nosso organismo, tá? Essas que estão passando pelo processo de hemocaterese, ou seja, envelhecidas, que vão perdendo a sua função. A sua função é a de filtrar o sangue contra quem? Antígenos. E dessa forma, ele apresenta as células que a gente chama de quem? Macrófagos. Essas células, elas são ativas em seu interior e elas vão realizar a destruição de quem? Desses invasores. E a gente sabe que a função de quem? Dos macrófagos é o quê? Fagocitar, destruir aquilo que não serve ao nosso organismo, ela fagocita. Até no vídeo que a gente viu que ele come, tá? O que não serve ao nosso organismo. Ele não é um órgão vital, tá? Nós não dependemos dele para sobreviver, tá bem? Ele é um órgão acessório. E ele pode ser removido. Por que ele vai ser removido? Ou porque ele adoeceu, por patologia, por doença, tá? Ou então por traumas, no caso de acidentes. Aí a medula óssea e o fígado, quando a gente perde o baço, quando você perdeu esse baço, ou de forma patológica, ou de forma traumática, um trauma mecânico, né, um acidente, a medula óssea e o fígado, elas passam a assumir essa função, tá bem? Interessante, né? Que quando a gente perde esse órgão, outros órgãos, tá? Sentem falta dessa função e automaticamente entram em ação, tá? Fazendo a função dele. Tonsila faríngea, eu já falei anteriormente, adenoide, tonsila palatina são as amígdalas. Elas são muito importantes nas defesas dos nossos organismos, tá? E quando elas se permitem, por recorrência, serem infestadas, perderam as suas funções. Aí você tem que submeter esse organismo à retirada dessas tonsilas, tá bem? Conceição, mas se retirar essas tonsilas, eu não vou ficar vulnerável? Não, o nosso organismo ele vai se encarregar de fazer essa função. O que a gente não pode é permitir que aquilo que iria nos defender nos ataque. Porque quando ela está vulnerável, tá? Ela se permite ser atacada, ela fica inflamando e infeccionando com recorrência. E assim jogando bactéria no nosso organismo. Então, isso não é bom para a gente, tá bem? E é quando você submete a criança, ainda na primeira infância, tá? A adenomidalectomia, que é a cirurgia. Mas a cirurgia, quem faz? É só a criança? Não, a gente tem adultos também que se submetem à cirurgia de amígdala. É um processo bem doloroso, tá bem? Mas se você tem mais ou menos de 7 a 8 crises de amidalite no ano, você é um forte candidato aí para a cirurgia de amidalectomia, tá bem? Estão situados na extensão da faringe, tá bem? A tonsila faríngea, tá certo? E a tonsila palatina, em seu epitélio, e atua como mecanismo de defesa contra quem? Possíveis invasões, né? Possíveis invasões, né? Invasores, que são micro-organismos, tá? Por que vias? Uma via de respiração e a outra via alimentação, tá? A tonsila faríngea, no caso adenoide, a via é o nariz. E a tonsila palatina, a via é a boca, tá bem? O que é a placa de Peer? Né? Você pode encontrar Peyer também, tá correto, né? São estruturas formadas por por aglomerados, tá? Aglomerações de células, linfócitos, que estão situados na mucosa do intestino, tá bem? E do apêndice secal, que é o apêndice que ele pode, ele vai acumulando ali vermes, bactéria, né? Ele é vermíforme, tá? Ele é vermíforme, e ele vai acumulando bactérias ali. Uma vez acumulado, quando tem demais, ele se rompe, tá bem? Quando ele se rompe, é porque já está num quadro de apendicite. Ele se rompeu pelo processo inflamatório. Tudo que é it é processo inflamatório. Mas enquanto o apêndice está ali, ele está fazendo esse trabalho de retenção, tá? De vermes, de bactérias. Tá? Por isso que ele é chamado de vermíforme, porque ele vai reter vermes ali e bactérias.
Então, quando ele se rompe, é porque ele não aguentou mais, e aí o paciente precisa ir para a cirurgia de apendicite. E quando ele é retirado, tá? E essa função, quando ele é retirado, quem faz? O próprio intestino se encarrega de fazer, porque o apêndice ele não é um órgão vital, ele é também considerado um órgão acessório, tá? Elas apresentam a função de inativar e destruir antígenos que passam pelo intestino, tá? Essa placa de Peyer, placa de Peer, como vocês desejarem chamar, isso muda de um autor para o outro, são estruturas que são formadas por vários aglomerados de células que têm a função de nos proteger, tá bem? E ficam lá na parte do intestino. Vamos adiante, pessoal. Na seção 2.4, a gente continua falando de defesa do nosso corpo humano, tá bem? O sistema imune, ele apresenta 3 linhas de defesa, sendo a primeira e a segunda parte da imunidade quem? Inata. No momento da nossa formação embrionária, nós fomos formando, tá, esse sistema inato de defesa. E a terceira é a imunidade adquirida, aquela imunidade que a gente adquire ao longo das nossas vidas, tá bem? Por isso que a gente diz que a criança, a imunidade, o sistema imunológico dela, ele está em processo de formação, tá? Ele está sendo formado, ele está em desenvolvimento, que é quem? A adquirida, a imunidade adquirida. Dessa forma, existem 2 tipos de resposta imunes, a inata e a adquirida. Então, o nosso organismo, ele tem 2 respostas. A primeira é imune, tá? E a segunda é adquirida. Então, a resposta imune inata, o que seria essa resposta imune inata? Ela também é conhecida como não específica, tá? É a primeira linha de defesa do nosso organismo contra antígenos. E possui esse nome porque o termo inato, ele significa natural do nosso organismo. Ou seja, que nasce com a pessoa. Você nasceu, você já veio com seu sistema imunológico inato, tá? Portanto, não é preciso um contato prévio com o patógeno para que a resposta se inicie. É constituída pela primeira linha de defesa, que é composto de quem? De barreiras naturais, e pela segunda linha de defesa, que é composto pelo processo inflamatório e sistemas de complemento. Então, mesmo você sendo bebê pequeno, mesmo um bebê, na hora que um vírus, uma bactéria tenta adentrar o organismo dele, ele já dá ali de cara com quem? Com escudo, com uma resposta inata, tá bem? E além daquilo, nós ainda vamos formando a nossa resposta adquirida, que vai da nossa alimentação, da vida que nós levamos no nosso dia a dia, da nossa alimentação, hidratação, atividade física, enfim, aquilo que a gente faz de bom para elevar a nossa imunidade. A resposta inata, ela está programada a responder de forma rápida aos processos infecciosos e também ela influencia na resposta imune adquirida. Nós temos uma resposta inata e ela vai sempre estar em conjunto com a resposta adquirida, tá? Quando um vírus adentra o nosso organismo, um vírus, uma bactéria, o primeiro escudo que entra em ação é o inato, é aquilo que a gente formou na nossa fase embrionária. Aí, logo depois, para somar esforços para combater, aí vem a resposta adquirida. Nós vimos um vídeo sobre isso em sala de aula ainda, um vídeo bem criativo. Além disso, ela reconhece um número limitado de antígenos e as substâncias dos micro-organismos que estimulam a sua ativação e que se denominam padrões moleculares associados a patógenos, que são os PAMPs, tá? A resposta inata, quando um vírus adentra o nosso organismo, ela já existe ali, na verdade, um conhecimento daquele vírus, tá bem? Por quê? Porque isso já estava no organismo da mãe, ela já tinha aquele patógeno. Então, de alguma forma, ele já reconhece. Produzidos por diferentes classes de micro-organismos. Seus receptores são denominados receptores de
reconhecimento de padrões. Então, quando nós estamos nessa fase embrionária, por isso que mães que são soropositivos, elas fazem o acompanhamento no período gestacional, senão elas vão infestar os seus filhos, porque as doenças que essa mãe tem, ela vai passar para esse filho, os patógenos que ela tem, tá? Para esse filho. Então, é por isso que tem que ter cuidado. Mães que são vitimadas por hepatites, elas precisam fazer o acompanhamento com o infectologista durante a gestação, para não permitir que seu bebê seja infectado, tá bem? E tem tratamento específico para isso, viu, pessoal? Tanto para não permitir que a mãe que é soropositiva transmita para o filho, como também para as mães que têm outras doenças. Aí você precisa procurar um obstetra e associar esse acompanhamento gestacional com o acompanhamento do infectologista. Para conseguir entrar no organismo, o antígeno ele se depara com barreiras que se opõem à sua entrada, ou seja, na hora que ele entra, ele tem uma barreira, tem um escudo ali, que já tem a função de defender. As barreiras, elas são classificadas como barreiras mecânicas, microbiológicas e químicas, como, por exemplo, barreiras mecânicas, pode-se citar quem? O muco que está presente onde? Na cavidade vaginal, tá? Por que a nossa vagina não seca? Ela está sempre com aquele aspecto de molhado. Ali é um muco que existe, não pode secar, tá? Por quê? Porque ali, aquele muco, ele já tem quem ali? Defesas, tá? Barreiras, que impede vírus e bactérias, porque a vagina ela é um canal aberto. Não existe uma tampa ali, tá? Você tem um orifício aberto ali. Então, você está propenso a vírus e bactérias, mas o muco que existe ali, naquela mucosa, ele vai combater esses vírus e essas bactérias, tá? Na cavidade nasal, o nariz também tem muco, tá bem? E todo o trato respiratório. Por que a nossa boca, ela também está o tempo todo molhada? A gente deglute saliva, engole saliva. Vírus e bactérias que tentam adentrar a nossa boca, tá? Que cai na nossa boca, com a deglutição que a gente faz ao longo do dia, a gente vai jogar ele lá no estômago. E no nosso estômago nós temos quem? O suco gástrico, tá? E esse suco, ele já se encarrega de destruir, de eliminar esses vírus e essas bactérias. Então, ele ajuda a proteger os locais contra infecções, inibindo a mobilidade dos micro-organismos. Normalmente é lançado para fora, ele é expulsado através de um espirro. Quando a gente espirra, pessoal, ao espirro, na verdade, você está jogando para fora micro-organismos, tá bem? Por isso que nós temos que espirrar, tá? Com o braço flexionado e a boca nessa região do cotovelo, região anterior. Porque quando você espirra, você joga micro-organismos no ar. Ali é uma luta, tá? Que está acontecendo entre o seu organismo, tá? E micro-organismos que querem adentrar. Eu até digo o seguinte, que o espirro é como se a gente estivesse dando um tapa na imunidade, entendeu? Tipo assim, quando você espirra, você joga para fora aquele micro-organismo. Então, o espirro é a sua imunidade que está entrando em ação para lhe defender, tá bem? Quando nós temos diarreia, você dormiu bem, tá? Mas acordou com diarreia. Essa diarreia, ela é o quê? É o intestino entrando em ação. Eu acho que eu já falei para vocês. Se não falei para vocês, vou falar agora, porque eu falo muito para os meus alunos de digestório, quando eu ministro digestório, que quando você tem diarreia, o adulto, por exemplo, você dormiu bem e acordou com diarreia, então deixa esse organismo ele limpar, que a diarreia você vai eliminando, né? Micro-organismos. Porque tem gente que na hora que começa com a diarreia já entra com medicamento. Não, deixa primeiro o teu organismo limpar, ele quer expelir ali micro-organismos. Então deixa, tá? Às vezes você leva um dia indo várias vezes ao banheiro. Se persistir, passar para o segundo dia,
aí sim, você precisa procurar um médico. Mas naquele dia, o que você pode fazer? Você se alimenta bem e se hidrata bastante, porque a diarreia você perde muito líquido, você pode desidratar. Então, você vai fazer o seguinte, ajudar o organismo, de que forma? Vai se alimentar bem, vai se hidratar bem, porque o organismo, ele está se encarregando de limpar, tá? De jogar para fora micro-organismos. Isso no adulto, gente, o adulto, ele tem condições de se hidratar e se alimentar bem. A criança, se ela começou com diarreia pela manhã, ela fez 3, 4 vezes, você já tem que levar ao hospital, porque a criança desidrata muito rápido, tá? Então, a gente precisa ter esse cuidado. A criança desidratou, tá com diarreia, ela tá vulnerável a desidratar com muita rapidez, então tem que levar ao hospital, tá? O adulto não, ele tem mais consciência, então ele vai o quê? Se hidratar e se alimentar bem. Agora, não tô aguentando, tô me sentindo muito fraco, aí já vai para o hospital, tá bem? A tosse também, quando nós tossimos, colocamos para fora micro-organismos, tá? A boca, o vômito, quando o nosso organismo tem a necessidade de eliminar micro-organismos, nós vomitamos também, o vômito é uma reação, tá? E também a descamação da epiderme, da pele, quando a gente está sentindo que está descamando ali, pode ser a saída de micro-organismo. Pode ser outros fatores na pele? Pode ser desidratação, pode ser uma pele ressecada, pouco hidratada, mas a gente tem que pensar também que ali está se descamando, tá? E está saindo micro-organismos. Vamos adiante. A pele, ela também é considerada uma barreira mecânica, pois a sua superfície, que é a epiderme, tá? É constituída de células mortas, ricas em quem? Queratina. E fortemente aderida uma à outra, né? Uma na outra, que são várias camadas, impedindo a entrada de quem? De micro-organismos. Então, a pele também, ela nos defende. Como barreira microbiológica, pode-se citar quem? Quem que a gente pode citar como barreira microbiológica? Micro pequeno, né? Os microbiotas, a flora, nossa flora intestinal, tá? Que é microbiotas que a gente diz que é normal, né? Bactérias boas, que ficam localizadas onde? No intestino, na boca, na pele. E no caso das mulheres, a gente também tem na vagina, tá? Que competem com potenciais patógenos por locais de fixação. Então, nessas que eu citei, pele, boca, intestino e vagina, existe uma competição ali. Os micro-organismos querem entrar, tá? E essa mucosa, que é microbiológica, ela defende o tempo todo. Então, existe uma luta ali. Por isso que a gente tem que se manter higienizado, limpinho, porque a gente ajuda muito nesse processo, tá? A microbiota, ela reduz a probabilidade desses micro-organismos se multiplicarem em número suficiente para causar uma doença, tá bem? Uma mulher, quando ela vai fazer um exame ginecológico, é coletado ali, né, a secreção vaginal, né? E quando é coletado, é investigado, tá bem? Para saber se existe processos inflamatórios e infecciosos. Então, quem faz acompanhamento com a ginecologista anualmente, ela sempre diz assim, olha, tem um processozinho inflamatório, vai entrar com a medicação, mas as suas células de defesa estão bem, estão aqui, estão presentes. Ou seja, estão lutando contra vírus e bactérias. Às vezes uma inflamação leve, mas que você suplementa com uma medicação e o organismo combate. Mas ela sempre verifica, tá? Se as suas células de defesa estão presentes ali naquela mucosa vaginal, porque vai impedir, tá? Essa multiplicação de micro-organismos e isso impede de causar uma doença mais séria. Como exemplo de barreira química, quem é que a gente tem, pessoal? Nós temos a lisozima, tá? E a fosfolipase. O que são isso? São enzimas. São encontradas onde? Na lágrima, na saliva, na secreção do ânus também, tá? Que podem destruir a parede
celular das bactérias e também elas vão causar um desequilíbrio, elas vão causar um desequilíbrio nessas bactérias, tá? Elas vão favorecer uma desestabilidade, elas vão se desestabilizar, tá? Porque tem essa mucosa presente e ela é uma barreira química. Tá aí mais um motivo da gente se hidratar bem. Porque quando você se hidrata bem, as fezes, elas tendem a sair mais moles. Fezes endurecidas é prisão de ventre. Então, você diminui, tá? Essa mucosa, essa barreira. Então, se hidrata bem, que todo o organismo vai agradecer, tá bem? E nós temos também com a barreira química, né? O nosso suco gástrico, que ele é presente onde? No estômago, porque ele possui pH muito ácido, tá? Impedindo quem? A proliferação e a passagem de micro-organismos para outros locais. Estas barreiras, elas fazem parte da nossa defesa inata, tá bem? Que são as enzimas, tá? As enzimas e o suco gástrico também, ele é uma barreira, tá? E uma barreira muito potente, viu? Pluripotente, como a gente chama, né? Se um antígeno conseguir superar essas barreiras, tá? Entrando por uma lesão encontrada na célula do tecido, que iniciarão a resposta imune inata. Então, eu quero dizer o seguinte com isso: quando ele consegue passar pela barreira, por essas barreiras que nos defendem, essas mucosas, logo depois ele encontra a nossa barreira inata. E aí, logo depois, ele encontra a nossa barreira adquirida. Então, vocês podem perceber com isso, pessoal, que quando nós adoecemos, é porque esse micro-organismo, esse patógeno, ele conseguiu superar várias barreiras do nosso organismo. Então, isso quer dizer o que para a gente? A doença que você pegou, o quadro viral, a infecção, ela é um sinal de alerta para você cuidar melhor do seu organismo, para você se hidratar melhor, para você se alimentar melhor, tá? Por quê? Porque você está deixando vulnerável as barreiras do seu organismo. Porque a gente consegue perceber que o patógeno, o micro-organismo, ele tem todo um percurso, tá? Que ele tem que romper, que ele tem que derrubar. Ele tem vários escudos que ele precisa romper, destruir, para poder entrar no nosso organismo. Então, quando a gente adoece, a gente tem que fazer uma autorreflexão sobre de que forma nós estamos expondo o nosso organismo, porque isso é muito sério, porque nós temos várias barreiras, e se nós adoecemos, é porque nós estamos vulnerabilizando esse organismo. E como é que você vulnerabiliza esse organismo? Não se hidratando, não se alimentando bem, não fazendo atividade física, tá? Não descansando como deveria, tá? Essas respostas, elas ocorrem aproximadamente após 3 horas da entrada da bactéria no tecido, por meio de quem? Da ativação dos macrófagos, que é um dos tipos de células, né, um tipo celular de leucócitos. Quando não ocorre a barragem desses antígenos, eles se instalam no tecido e, consequentemente, ocorre infecção. Então, a gente pode perceber que a bactéria, ela entrou, ela já rompeu as barreiras externa, a pele, as mucosas, ela entrou, está dentro. Mas quando ela está dentro, 3 horas depois, começa a luta, tá? Contrária no nosso organismo. Então, as principais células que participam dessa ação são quem, pessoal? Os neutrófilos, tá? Os macrófagos e as células natural killer, tá? Que são células que você já nasce com elas. E também, além de você nascer, elas são produzidas e ganham maturidade lá no timo. Elas fazem parte das células T. Os neutrófilos e os macrófagos, eles possuem o quê? Receptores. Receptores é que recebe, né? Receptores para reconhecer inúmeros antígenos e micro-organismos, tá? As células natural killer, elas possuem esses receptores, mas reconhecem as células como alteração tumorais ou com infecções virais. Elas são as natural killer,
elas são muito potentes, pessoal. Elas vão reconhecer alterações tumorais e também elas reconhecem infecções quando são virais, que é as nossas células naturais que nós temos, que é natural killer, que se chama. Ela é muito potente, ela tem esse poder de reconhecimento. Enquanto umas células reconhecem só antígenos e micro-organismos, a diferença delas para natural killer é que ela reconhece antígenos, micro-organismos e também as que levam o organismo a ter tumores, tá? Benignos ou malignos. E também reconhece as infecções quando são virais. Tá bem? Os neutrófilos e os macrófagos. É quando se encontram, quando encontram um antígeno ou micro-organismo, eles ligam-se por meio de quem? Dos receptores, que vão englobar esses agentes por um processo chamado de quem? Fagocitose, no qual eles são degradados no interior da célula pela ação de enzimas digestivas ali presentes, tá bem? Então, assim, os macrófagos a gente já sabe, eles têm a função de quem? De destruir, tá? Esses micro-organismos, de fagocitar, tá? As células natural killer, elas possuem o quê? Grânulos que auxiliam a destruição das células alvos e facilitam a entrada de proteínas que vão induzir a apoptose, ou seja, a apoptose é o quê? A morte natural da célula, a morte programada, tá bem? Assim, eliminam as células com alterações e com infecções. Outra forma de ativar as células natural killer é por meio de quem? Dos macrófagos, né? Os quais fagocitam as células infectadas e auxiliam a remoção da infecção. Na resposta, os macrófagos e neutrófilos, eles vão liberar o quê, pessoal? Eles liberam citocinas e quimiocitocinas, que são quem? São sinalizadores químicos que vão recrutar mais células para combater essas substâncias estranhas. Então, eles vão dar os sinais de alertas, tá? Eles são sinalizadores químicos, eles vão dar os sinais de alerta e aí esse exército de defesa, ele vai aumentar mais ainda. Caso essas células não consigam eliminar todas as substâncias, iniciam, então, o processo de quem? De inflamação. Quando nós temos uma inflamação, é porque primeiro existiu uma luta grande no nosso organismo, tá? A inflamação aguda. Aguda a gente sabe que é rápido e intenso. É a segunda linha de defesa da resposta imune inata. E ocorre quando os agentes agressores, eles ultrapassam as barreiras naturais e invadem os tecidos. Tendo a duração de até o quê? 3 a 4 dias, tá bem? Então, a inflamação aguda é essa, é rápido e intenso. A crônica é aquela que a gente tem ao longo da vida, tá bem? Depois dessa aguda, você pode entrar a uma fase crônica. Qual seria o tipo de inflamações que é um processo de evolução crônico? De evolução de inflamação crônica, a artrite, a gastrite, a laringite, tá? Essas aí são o quê? São processos inflamatórios crônicos, mas eles começaram por um agudo, tá? E aí evoluiu, avançou a fase e hoje está crônico, tá bem? Na inflamação, as citocinas e as quimiocitocinas, elas são o quê? Proteínas, que se ligam a quem? Elas se ligam nos neutrófilos e monócitos, formando um meio de comunicação entre eles, além de aumentarem o quê? A permeabilidade de capilares sanguíneos no local da reação imune. E também eles estimulam os leucócitos, que vão circular, que estão circulando no sangue, a atravessar a parede dos vasos sanguíneos e atingir o local onde estão as substâncias estranhas. Então, eles somam esforços, tá? Para combaterem a organismos estranhos, substâncias estranhas que adentram o nosso organismo. As quimiocinas, elas vão atrair mais células de defesa para o local da reação. Então, ali aonde está acontecendo a inflamação, a quimiocina, essa substância, tá? Essa proteína, ela vai entrar em ação e vai atrair, tá? Para favorecer o processo de quê? De combate a esse corpo estranho e aí diminuir essa inflamação e vir um processo de cicatrização.
Também participam como mediadores químicos inflamatórios a histamina, tá? Que aumenta a irrigação sanguínea no local da reação. E quem também que participa disso? E a prostaglandina, tá? Essa prostaglandinas, elas aumentam a permeabilidade, tá, dos capilares sanguíneos próximo da inflamação. Ou seja, favorece o quê? Um aumento da circulação sanguínea naquele lugar, naquele local, para justamente combater esse processo inflamatório, tá? Ah, outro detalhe, essas prostaglandinas, elas, além de aumentar essa circulação ali, elas vão, quando você quer saber o nível dessa infecção, ela serve como mediador químico específico, tá bem? Existem exames específicos aonde ele é um mediador químico, ele mostra, tá? A prostaglandina, pessoal. Essas substâncias são liberadas por células do sistema imunológico ou mesmo por células que foram lesionadas no local da inflamação. Quando você se lesiona, quando o organismo percebe que o tecido foi lesionado, ele tem que entrar em ação. Para quê? Para combater processos inflamatórios. Porque a gente sabe que um processo inflamatório, ele evolui para uma infecção. E uma infecção, ela pode gerar o quê? Uma necrose, que é a morte do tecido. Então, o organismo, ele automaticamente entra em ação para livrar, tá bem? De necrose, livrar de infecções. Então, uma luta muito grande que existe ali dentro. Nós temos sinais que a gente diz que são sinais cardinais da inflamação. Que sinais são esses? Quando a gente tem um corte, pessoal, você pode observar, ele é quente ao redor, você se cortou, inflamou, ali está inflamado, então como é que ele se apresenta? Com calor quente, com rubor, com vermelhidão, que é o rubor, e também com edema, inchado, tá? Dor e perda da função. Se você não cuidar, primeiro você vai ter o calor na região, depois você vai ter a vermelhidão, que é chamado também de hiperemia. Depois você tem o edema, que é o inchaço. E se você não tratar, isso vai causar muita dor em você e você pode até perder a função daquilo ali, daquele membro, daquele tecido. Então, dessa forma, o local da inflamação ele fica mais vermelho, eritemia, e a gente chama também de hiperemia. Hiper é muito, né? Hiperemia, alteração da cor ali, vermelhidão. É inchado, que é edema, e quente, que é o calor, porque aumenta a quantidade de sangue naquele local, naquela região, tá? Por que aumenta a quantidade de sangue naquela região? O organismo se encarrega de vascularizar mais, para quê? Para justamente combater ali o processo inflamatório, tá bem? Aí os vasos se dilatam ali, para que o organismo consiga levar mais células de defesa para aquele local. Então, a inflamação ela é gerada por reação de tecido, né? Corte, lesão, frente à agressão, sem necessariamente estar envolvido um processo infeccioso. Às vezes nós nos lesionamos, mas só gera uma inflamação, não necessariamente uma infecção, tá? Quais são os sinais da infecção? Além de todos esses da inflamação, você vai ter febre, tá bem? Febre, e também quando entra num processo de necrose, o organismo, o tecido começa a escurecer, tá? E aí você perde ali, não sente mais, perde a sensibilidade do local. A infecção ela ocorre quando o processo de inflamação é causado por um micro-organismo. E nesse caso, quando as citocinas são produzidas em excesso. Então, tudo que é demais no nosso organismo, inclusive os marcadores, as substâncias, são prejudiciais. Porque aquilo que é demais, produzindo demais, você sai da condição de homeostase e entra em desequilíbrio, causando febre, dor de cabeça, mal-estar generalizado. Perda de quê? De apetite e sonolência, sendo os sinais e sintomas observados na infecção. Então, a infecção, ela tem sinais, tá? Que a gente diz que são cardinais, diferentes. A infecção e inflamação têm sinais diferentes. A inflamação, você tem calor, hiperemia e inchaço. E evoluindo a
perda da função. Mas a infecção, você, além desses sinais, você vai ter febre, dor de cabeça, mal-estar no corpo todo, tá? Vai perder o apetite e vai ficar muito sonolento, tá bem? Então, a gente tem aqui as fases da infecção. Aqui a primeira fase, o calor, né? Você rompeu o tecido, calor, fica vermelho, ó. Às vezes você nem rompeu o tecido, mas levou uma pancada. Aí você sente quente o local, sente que tá vermelho. Aí vem o inchaço, tá? Aí vem a dor. E aí depois você está impossibilitado de fazer a função daquele membro, tá? Isso são as fases que a inflamação passa. Às vezes a gente se machuca, né? Cai, no dia seguinte aparece logo quente ali o local, vermelho, depois inchado, depois vem a dor. Às vezes a dor está associada logo no início, logo junto ao calor, é comum também, e depois perde a função, o membro vai perder a função. Sistemas de complemento, né? É constituído por quem? Glicoproteínas plasmáticas que são sintetizadas em que órgão? No fígado, tá? E também pelos macrófagos e os fibroblastos, sendo denominados de quem? De proteína C. Quando nós chegamos com crianças no pronto-socorro, com esse quadro de infecção, que é febre alta, mal-estar, sonolência, falta de apetite, nesse hemograma que é solicitado, é pedido a proteína C, porque ela acaba sendo um marcador para saber se essa criança está num quadro de infecção, tá? Essa proteína, ela possui atividade o quê? Proteolítica, que ativa o evento cascata, em que se produz diversos mediadores, que altera a permeabilidade vascular, contribuindo com o processo inflamatório. Então, a gente consegue mensurar pela proteína C se existe um processo inflamatório, porque ela tem uma taxa lá. Se ela está abaixo ou acima, ela está alterada. Então, caracteriza para a gente um processo inflamatório, tá? Como, por exemplo, vamos relatar aqui um caso clínico, tá bem? Vamos exemplificar uma situação real em que um jogador de tênis começa a sentir dor no cotovelo direito e percebe que ele está inchado, né? Qual é o possível diagnóstico desse paciente? Qual seria a nossa resposta a esse caso? Inchaço e dor são dois dos sinais que a gente tem o quê? Cardinais da inflamação, do processo inflamatório. Então, provavelmente o diagnóstico seja o quê? Tendinite dos músculos que se inserem no cotovelo, ou seja, um processo inflamatório dos tendões. Nesse caso específico, provavelmente devido a quem? A essa rotina instalada de jogos, você acaba fadigando essa musculatura, tá? O estresse repetitivo da região do cotovelo provocou o quadro patológico, denominado de quem? Como é que se chama essa doença do cotovelo? Epicondilite, tá? Do tenista, que é a inflamação dos tendões e epicôndilo do cotovelo, tá? E isso acontece em outras profissões e com outras doenças. É só para vocês entenderem bem mais de perto uma visão dentro de um caso clínico. Então, todo o processo inflamatório, eu já falei para vocês, eles têm os sinais específicos: calor, rubor, edema, dor e perda da função. A inflamação, ela é causada pela irritação da mucosa, tá? Por exemplo, do estômago da paciente, que é quem? A gastrite, tá? E isso gerou um desconforto do sistema digestório, tá bem? Certo? Isso foi relatado na consulta pelo médico. Então, tudo que é IT, a gente sabe que é processo inflamatório. Assim, pode-se traduzir esse desconforto como um eritema, que é um edema, e aumento da temperatura, devido a quem? Um aumento que existe da permeabilidade dos vasos sanguíneos e a vasodilatação. Porque quando nós estamos com qualquer inflamação no nosso organismo, automaticamente o nosso organismo, naquela região, ele vai dilatar os vasos para favorecer o processo, né, de combate a essa inflamação. Todos esses sinais, eles culminam em déficit da função geral de quem? Do próprio estômago, com a sensação de má digestão.
bem? Pessoal, então, a seção 2.3 e a 2.4, só um pouquinho. É até aqui. Só um pouquinho. Só vou parar aqui um pouquinho a gravação, tá? E aí, minha filha? Oh, meu Deus, será que... Oi, estão me ouvindo? Estão me ouvindo já? Ok, então não está mais sendo gravado. Agora a gente pode ficar à vontade para fazer perguntas, para discutir, tá? Professor, aqui está passando para mim que está gravando. É? Ah, Isso. Adriano. Está rodando aqui o pontinho, a bolinha vermelha. Para mim Então, também. deixa eu desativar aqui. Mas eu já desativei a câmera e já desativei